A Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre todas as coisas, sobre todas as áreas, guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. Se a Bíblia pudesse escolher, e ela poderia ter escolhido qualquer outro item na nossa jornada, qualquer outra parte de nós, ainda assim, a Bíblia escolheu o centro das nossas emoções como um lugar que a gente precisa mais proteger. O coração, nesse entendimento bíblico, fala a respeito do centro das nossas emoções, fala a respeito dos nossos pensamentos, fala a respeito das nossas vontades. E é interessante porque se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não estiver redimido, sem perceber, a gente pode se perder. As nossas motivações podem se perder, por mais que as nossas ações sejam boas, se as nossas motivações estiverem erradas. Irmão, guarda isso, fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Se eu quero viver uma história com Deus só para provar na antiga igreja que eles não reconheceram o que eu carregava, mas agora eu estou fluindo, isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Se eu quero viver uma nova estação só para provar para quem fazia parte da minha velha estação que eu estou vivendo algo maior e mais glorioso, isso é buscar a coisa certa do jeito errado. Mas sem perceber, muitas vezes a nossa mentalidade nos sabota. Estamos perseguindo algo bom, mas estamos correndo atrás disso debaixo de uma perspectiva errada. Alguém está comigo? Diga amém. Existem vários tipos de mentalidade. Uma das mais comuns é a mentalidade de fuga. Como eu vi isso lá em Miami? Quase 5 anos pastoreando, e eu via muita gente que não só era estrangeira, imigrante, mas alguns deles estavam debaixo de uma mentalidade fugitiva também. Por quê, pastor? Porque não foram construir uma história na América, foram fugir de uma história do Brasil. Nem todo mundo que está na América, por exemplo, dos que eu pastoreei, nem todos, tá? Existe uma parcela grande, mas nem todos foram para governar na América. Alguns só querem se esquecer do Brasil. Nem todos foram para empreender na América. Alguns só querem deixar para trás algumas marcas e histórias ruins do Brasil. Quantas vezes eu tive que ministrar sobre grandeza e eu tive que falar sobre isso com a igreja. Ei, irmão, você veio para fazer algo com Deus na América. Você não veio para fugir do velho, você veio para perseguir o novo. Você não veio para fugir do passado, você veio para construir o seu futuro. Você não veio por conta de traumas do passado, você veio para viver uma nova história com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento. É alguém que está numa nova igreja e ao invés de usufruir de uma casa saudável, está sempre tentando mostrar para a casa anterior que eles não perceberam o quão bom você era, ou o que você carregava, ou o potencial que você tinha. Irmão, olha para mim. Nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás. E em Jesus tudo se fez novo. O novo tem que ter cheiro de novo. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Tem gente que está tão preocupado com o gigante que vai enfrentar na quarta-feira, com uma reunião importante que tem na quinta-feira, que esqueceu que existem gigantes se levantando para roubar uma palavra de vida que você pode receber exatamente agora, irmão. Existem gigantes que vão se levantar amanhã, mas existem gigantes que já se levantaram hoje. Mentalidade ansiosa se consome pelas próximas batalhas, pelos próximos desafios, pela próxima estação. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, e por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. Eu lembro de um livro que eu li alguns anos atrás, o autor dizia mais ou menos assim: o problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Tem gente que sonhava com uma estação que já está vivendo, mas nem consegue usufruir, porque já está sonhando com a próxima. Tem gente que sonhava com romper, já está vivendo esse romper, mas nem consegue usufruir, porque já está sonhando com o próximo. Sabe, esse é o tipo de mentalidade que eu preciso controlar o tempo inteiro. Existe outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente, irmão, que é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez me faz enxergar todo o futuro
e as promessas e as possibilidades, não segundo aquilo que Jesus carrega, mas segundo aquilo que eu carrego. Irmão, guarda isso. Sobre toda a promessa que o Senhor me fez, se eu olhasse para mim e procurasse no espelho as respostas para aquele comissionamento, eu me frustraria. Foi assim com cada herói da fé. Deus chama Moisés, Moisés olha para si e ele fala para Deus: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para Moisés é: eu estarei com você. Talvez a expectativa de Moisés era que Deus pudesse falar algo bom a respeito dele. Quem sou eu? Moisés, você é o cara, você foi preparado para esse tempo, você foi ensinado para esse tempo, você é forte, você é corajoso. Não é isso que Deus fala. Em outras palavras, é como se Deus falasse: Moisés, eu sei que você não tem o que precisa, mas eu quero te lembrar, eu estarei com você. Mentalidade de escassez, ela olha tudo a partir de uma perspectiva de falta. Eu tenho um desafio no meu time, porque eu sempre quero trazer uma visão ou algo criativo, e sempre tem pessoas que querem criticar a visão enquanto ela está sendo gerada. Você conhece alguém assim? Você nem começou a sonhar, alguém já está dizendo que é impossível fazer. Aí alguém comentou comigo uma dinâmica que o Walt Disney usava para criar, e aquilo ressignificou tanta coisa dentro de mim. E esse parênteses aqui, por mais que não seja necessariamente ligado à palavra, pode abençoar alguém que está aqui. Ele tinha uma sala, e a primeira sala era uma sala mais lúdica. Nessa primeira sala, ele entrava lá só para sonhar. Então eles pensavam em coisas incríveis, em coisas extraordinárias, em coisas extravagantes, em coisas autênticas. Depois que eles saíam dessa primeira sala, parte do time ia para a segunda sala. E nessa segunda sala, era a sala onde eles operacionalizavam a visão. Como a gente vai tirar do papel, como a gente vai fazer isso acontecer, como a gente consegue cumprir isso. E existia uma terceira sala. A terceira sala era a sala da crítica. E a sala da crítica é quando aquilo que foi sonhado, visionado, já foi operacionalizado, já foi esquematizado. Agora eles iam para um lugar onde eles pensavam tudo que poderia dar errado. E se isso aqui acontecer? E se esse cenário acontecer? E se isso aqui acontecer? E sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente está debaixo de uma mentalidade de escassez tão grande que quando Deus nos dá uma visão extraordinária, a gente já leva direto Ele para essa sala para dizer: Deus, você não está entendendo, eu não tenho o que precisa para viver o que você está me mostrando. Eu não sei o que eu precisaria saber para viver o que você está me dizendo. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Irmão, mas guarda isso. Se Deus está te mostrando algo, não é necessariamente porque você tem, sabe ou pode, mas é porque Ele tem, Ele sabe, Ele pode e Ele quer te levar até lá. Como vai ser? Como vai se sustentar? Como vai se pagar? Como vai se cumprir? Como eu não sei, o como eu não sei. Abraão também não sabia. Deus só deu um comando: sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pedro também não sabia. Jesus só disse: larga tudo e vem me seguir, eu vou te tornar pescador de homens. Talvez até aquele momento ele nem soubesse muito bem o que significava pescar homens. Mas ele não parou para gastar tempo com como. Ele gastou tempo com quem? Se esse cara com uma palavra fez o que eu acabei de ver fazendo, imagina caminhando ao lado dele o que eu não vou ver. Mentalidade de escassez, ela sempre leva a gente para sabotar promessas e impossibilidades a partir de uma falta. O poder criativo de Deus fez tudo que existe quando nada existia. João diz: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Pastor, eu preciso de recurso financeiro, onde eu procuro? No provedor. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Todo metal precioso perseguido pela criação ao longo de todos os séculos foi enterrado por ele lá. Ele criou tudo que existe quando nada existia. Pastor, eu preciso de sabedoria, eu tenho que tomar algumas decisões. Para quem eu peço? Para Deus? A Bíblia diz: aqueles que desejam sabedoria peçam a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Eu preciso de proteção, pastor. Os dias são maus, eu estou sendo perseguido. Em quem eu busco? Em Deus. Uma mentalidade redimida olha para as coisas não na perspectiva da terra, mas na perspectiva de Deus. Vai acontecer não porque é possível que aconteça, mas porque Deus disse que aconteceria. É possível o morto ressuscitar? Naturalmente não, mas se Jesus disse para Lázaro vir para fora, irmão, Lázaro vai para fora. É possível alguém andar sobre as águas? Não, pela física não, mas quem fez a lei da gravidade pode confundi-la ou brincar com ela. Quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro olha para ele e fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. E a Bíblia diz que quando ele coloca o pé para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas. Sabe o que está acontecendo? Pedro está andando sobre algo que não faz sentido,
Mas por que ele está andando? Porque o recurso sobrenatural ele buscou em Jesus, não nele. Ele não disse, ei, espera aí que eu estou indo até você. Ele disse, Senhor, se é você, me faz ir até você. Muitas vezes a gente não está vivendo o sobrenatural, o impossível, a sobrenaturalidade disponível em Deus. Por quê? Porque a nossa mentalidade de escassez está sempre esperando o melhor cenário possível dentro daquilo que é possível, irmão. Deus não é o Deus do melhor cenário possível, Deus é o Deus do impossível. Quando dizem não dá, Ele fala, eu só estou começando. Quando dizem não tem como, não tem jeito, a última palavra continua sendo minha, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Só que quantas vezes, mesmo a gente crendo no Deus do sobrenatural, buscamos em Deus uma resposta natural que seja pelo menos a melhor possível. Tem um diagnóstico médico contrário. Cara, eu vou esperar pelo menos o melhor cenário possível. Não. Você tem que esperar o impossível. Pega essa chave, irmãos. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. As portas que o Senhor preparou para você vão se abrir porque existe uma presença que você carrega. Quando a presença se aproxima dessas portas, as portas se abrem. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Alguém comigo aqui? Porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade, porque Deus não depende de homens para ser quem Ele é, porque Deus é Deus no princípio, Deus é Deus na eternidade passada, continua sendo Deus hoje e para sempre, porque para Ele ontem e hoje são como se fossem o mesmo dia, porque nele tudo subsiste. Ele tem a plenitude sobre todas as coisas. Ele diz haja e algo acontece. Ele diz para que o sol pare e toda a terra pare de rotacionar. Irmão, Deus é Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga, Deus é Deus. Se a minha mentalidade não estiver alinhada, eu paro de olhar para Deus como Deus das coisas impossíveis e eu começo a olhar para Deus como Deus das coisas difíceis. Igreja, não reduz o Deus do impossível ao Deus das coisas difíceis. Deus pode todas as coisas.